É isso, minha gente, estamos de volta. Estamos de volta aqui para falar do Palmeiras. Palmeiras que, segundo dizem, ganha sempre sem jogar bem. O Palmeiras que ganha porque ganha de presente uma alternância de mando de campo, porque o mandante resolve alugar um campo neutro. E o Palmeiras que ganha porque joga no gramado sintético e nunca não joga em gramados ruins. Então, o que eu começo por aí, né? Não importa o que digam nessa imprensa, 3 pontinhos, né? E eu vou deixar o Galuzzi e o Paulo dizer o que eles acham que importa que digam nessa imprensa 3 pontinhos. Vamos lá, gente. Vamos nos defender, porque a escumalha aí, principalmente os comentaristas decrépitos aí que já estão passando do além, né? E esquecem que são comentaristas. Não sabe se eles são comentaristas, são apoiadores de partido político, são defensores de movimentos e causas civis e sociais, mas com decrépito. Isso eles estão mesmo, né? E não escondem o clubismo deles, o clubismo e o partidarismo político deles. Mas vamos lá, o que vocês acham dessas afirmações aí tão pertinentes a respeito do Palmeiras? Me permite começar aqui, Paulão? Olha, assim, a gente também não esconde o nosso clubismo, né? A gente mostra a camisa desde o começo, só que a gente está no nosso papel, olha lá, só que a gente está no papel de torcedor, né, mesmo, então a gente não confunde. Vamos ser sinceros, né? Nós sempre quisemos jogar futebol bonito, futebol das academias, sem dúvida. Mas a gente sabe que o futebol hoje em dia é bem diferente do futebol de 30 anos atrás, é uma coisa completamente diferente. Não só o futebol, como a estrutura que está em volta do futebol. Então como a gente já falou em outras ocasiões, uma das maiores belezas do futebol é justamente você ter um tipo de competição onde nem sempre o time que é melhor, que tem a melhor estrutura, ou que é o favorito, vai ganhar do azarão. Então, essa questão, hoje em dia, de 15 anos para cá, a gente tem tido a noção de que quão importante, às vezes, é também a defesa dentro de um esquema tático. Então, quando um 0-0, por exemplo, é um terror de uma transmissão futebolística na TV e tudo mais, né? Porque, poxa, ninguém gosta disso, a gente quer ver gol, a gente quer ver o ataque, mas muitas vezes o futebol passa pelos fundamentos defensivos que, se você for ver, definem o jogo. Como, por exemplo, nessa última partida. Tudo bem, o gol foi do Vitor Roque, parabéns, Vitor Roque, isso aí, saiu a zica, vamos lá fazer mais gol agora, garoto. Só que é o seguinte, né? A retomada de bola ali do Richard Rios, que tocou no Estevão, foi perfeita. E o Palmeiras já estava fazendo essa pressão em cima da saída de bola do Vasco, o pessoal já estava vendo que eles estavam saindo desse jeito desde o primeiro tempo, e isso foi fantástico. Então tem aspectos dessa retomada de bola, como a gente sempre fala, a gente sempre defende esses números de retomada de bola, são muito importantes, e que às vezes decide o jogo. E depois você consegue. Eu não acho que o Palmeiras esteja na postura defensiva perfeita, a gente está dando muito espaço ainda, tem muito que corrigir. Mas você garantir uma baliza 0, né? É legal pra caramba. Então, nem sempre aquele produto que é o mais bom. A grande Giai, que fez mais uma fila de torcedores para pedir desculpa pro Giai, como já teve pra galera. Mandar embora esse cara 2 anos atrás, não sempre seguraram ele até agora, cara. Pois é. Mas é que tá, né? Então, a gente tem que questionar a questão do jogar bem, necessariamente. Precisa ficar atrelado aos antigos conceitos, né? A gente, uma das seleções mais legais que eu já vi na vida, 82, tudo mais, aquelas questões maravilhoso, mas é uma questão diferente que a gente tem hoje. Mas ainda espero que o Palmeiras consiga desenvolver um espírito acadêmico e uma tática aí, agora com meio de campo, que finalmente a gente tem jogadores de meio de campo para conseguir articular, e daqui a um tempo a gente consiga ter esse futebol bem azeitado. Qual que é a esperança aí? Vocês acham que a gente consegue chegar nisso?
ou a gente está muito longe do futebol bonito aí? O que vocês acham? Só queria fazer uma parte do que você falou do jogar bonito. Na minha profissão, a gente tem pode dizer assim, uma brincadeira, mas é uma brincadeira interna de profissão, é possível e é permitida, que para as pessoas pode parecer chocante. Dizer que o time jogou bem, a história da seleção de 82, né, que deu um show e não ganhou a Copa, né, foi eliminada pelos 3 gols do Paulo Rossi, ex-corrupto, que foi perdoado para fazer os 3 gols do Brasil. Então, a mesma situação assim, pessoal, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas pena que o paciente morreu, né? Então, é mais ou menos isso, você faz uma cirurgia maravilhosa, mas o paciente morre. Então, é a mesma coisa, faz um jogo maravilhoso e toma um gol aos 47, como tomou do Bahia. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo bom. Lembram disso, né? Certo? Sem dúvida. Caiu. Opa, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Estou na área. Estou na área, foi pênalti. Mas você fez uma pergunta, Galo, assim, desculpa, sabe, mas a gente estava aqui, eu queria ouvir do Paulo, que ele estava muito incomodado com essa história do mando de campo, que foi vendido o mando de campo, isso favoreceu o Palmeiras. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né, Paulo? Aconteceu agora, né? Nunca tinha acontecido na história do futebol brasileiro, né? Esse conluio do Palmeiras com o Vasco, eu nunca vi ninguém vender. A semana passada não teve uma Copa do Brasil que foi vendida ali, não? E teve jornaleiro aí falando que, assim, que os times tinham que ir à CBF reclamar. Mas em né? Brasil... Exato, primeira vez. Nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Foi agora. O negócio é com a gente, entendeu? A turma está falando que o verde dá inveja, né? Então, parece que o verde dá inveja, né? A turma está ficando invejosa com a gente, porque o gol que o Vitor Roque marcou, né? Porque o erro tudo parece que a gente faz é errado, não presta, não é bom, é uma total desvalorização, né, do trabalho, né, e assim, a gente, voltando a uma semana atrás, essa orquestração da imprensa, né, que eles ainda estão tentando, né, regurgitando isso, do Abel na seleção, porque é a melhor maneira de botar, de acabar com o Palmeiras hoje em dia, porque tirar o Abel no meio da temporada é matar o sonho hoje de uma temporada boa, de um campeonato do mundo. Assim, eu sou muito sincero em falar, gente, nós temos chance de brigar de igual para igual. Pode ser campeão? Não sei, mas a gente tem chance de ir lá e fazer bonito. A gente não sabe, futebol é momento. Eu ouvi uma coisa, só saindo um pouquinho, o Brasil, quando perdeu a Copa do Mundo de 14, eu encontrei com o Muricy aqui dentro da loja da Apple. A loja da Apple fechou, ele estava consertando o telefone dele e eu estava consertando o meu iPad. A Apple fechou, ficou eu e o Muricy dentro da loja. Não teve como, a gente estava sentado lado a lado, a gente começou a conversar. E foi inevitável, tinha sido logo após a Copa do Mundo de 2014 do Brasil. Eu lembro uma coisa que o Muricy falou para mim, ele falou, logicamente ele nem sabia meu nome, eu sabia o dele, mas ele não sabia o meu. Ele falou, futebol é momento. O momento da seleção brasileira foi o ano passado. Se o Brasil tivesse vindo com aquele time jogar em 14, hoje quem seria campeão era o Brasil e não a Alemanha. Então, assim, o Abel está tentando criar um momento pro Palmeiras, que é a sensação da temporada para nós, esse Mundial de Clubes. E eu vejo, assim, a imprensa desmerecer, assim, a ponto de desmerecer. Mas até minha avó fazia aquele gol. Sabe, é brincadeira isso, sabe? Mas eu acho que a sua avó fazer aquele gol, porque a sua avó tá acostumada a jogar em campo sintético, né? Exato. E ali não sei se a sua avó faria. Eu acho que ela ia dar talvez ela tropeçasse, que nem o Estevão, que nem o Flaco Lopes,
na hora de finalizar ali, talvez a sua avó... Aí entra a questão muito clara, né? O Palmeiras só ganha porque joga no campo sintético, né, Galuz? É verdade. Não, essa palhaçada, isso é uma palhaçada, né? Tremenda que o pessoal fica falando, porque, sinceramente, a bola até consegue rodar melhor no grama sintético, apesar de existir realmente uma oposição dos jogadores em relação à grama sintética, não só aqui no Brasil, como lá fora também. E existem estudos controversos, né? Existem estudos que falam que a grama sintética ela tem menos lesões, existem outros estudos que dizem o contrário, mas a questão não é essa, né? Quer dizer, a questão passa além disso também. Muitos se questionam do que a CBF poderia fazer. Você sabe, você estava citando agora há pouco mesmo, anteriormente a nossa conversa aqui, sobre tecnologias que podem fazer com que a grama fique, que você consiga ter a grama por mais tempo. São tecnologias caras, não são baratas. Mas será que a CBF poderia ajudar a divulgar essas tecnologias de resfriamento, seja de resfriamento, seja de drenagem, seja o que for da grama, para ajudar os estádios brasileiros a terem gramas naturais com melhor condição do que esse pasto que a gente viu lá em Brasília, que até contribuiu com o futebol, sabe, a bola quicando, você toca a bola na frente, você tem que ficar olhando para ver onde que a bola vai antes de chutar ela. Grama natural, hein? É grama natural. Então, esse que é o negócio, porque assim, né, Paulo, acho que todo mundo concorda que a grama natural, bem cuidada, não tem, é melhor do que qualquer sintético, ainda. A grama sintética ela está sendo desenvolvida ainda. Daqui a 10 anos a gente vai ter um outro tipo de grama sintética, que talvez amorteça mais, que talvez dê menos lesões, que os jogadores tenham menos reclamação dos jogadores. Mas o grande problema é como você ter, primeiro, a condição financeira, porque os times têm que fazer os estádios para se manterem, você tem que fazer show. Para você fazer show, se você fizer com grama natural, não vai ser fácil. A gente sabe bem essa questão. E a gente consegue driblar bem isso até, né, até pela questão de grama sintética. Tem outro jeito de se manterem, é não pagar as dívidas, né, cara? Não, sim. Inteligente. Sim, passa por outras questões. Mas a questão que estava dizendo é a dificuldade de a gente conseguir manter gramados naturais com uma qualidade que equivale à grama sintética. E o que a CBF pode fazer? Ajudar na tecnologia de desenvolvimento de um gramado sintético que seja mais... Porque o pessoal lá de fora desenvolve isso há muito tempo já também, né? Então são vários caminhos aí. Parece que esse tipo de grama delicado que se usa para futebol, que vem importada a ideia da Europa para cá, eu não entendo, não sou entendido não, mas parece que essa grama, ao contrário das outras gramas, ela sofre mais com a temperatura elevada do nosso solo e com o excesso de umidade do nosso solo, e não a seca. Como é que lá na Inglaterra, não sei o que, o gramado está assim... li alguma coisa a respeito que o elogiado gramado de Itaquera, que também tem um componente sintético, um percentual sintético, o elogiado gramado de Itaquera, ele tem um sistema de resfriamento, como se fosse uma serpentina de chope por baixo, algo assim como aquele do Santiago Bernabéu atual, que é o retrátil, e o do Tottenham lá de Londres também, que é o retrátil. Então, parece que esse tipo de grama, que é adequada para o futebol, segundo a FIFA, segundo as confederações, ela não se dá bem com o nosso clima. Vide que o gramado do Mané Garrincha, que se fosse de domingo é um horror, o gramado de Fortaleza é outro horror. O do Mané Garrincha não tinha por que ser esse horror, porque não tem tanto evento lá. O de Fortaleza tem 2 times jogando. A administração. Então, é claro, a gente vai entrar na parte técnica aí, que a gente não sabe nada, mas assim, o foco nosso é aquela história, né? É sempre, especialmente, tem que se dar nome aos bois, especialmente essas mesas aí do UOL, o UOL tem um pessoal ali que não é fácil, cara, o pessoal não é só clubista, o pessoal é raivoso. O pessoal é engajado. Tem uns que já estão passando assim
usam ainda termos, o cara fala assim, ó, de uns tempos da esta parte. Quando o cara fala isso, você vê que o DNA dele é antiquíssimo, né? Usa... Mas eu estava lendo, você sabe que eu estava lendo hoje, inclusive, por uma coincidência, uma entrevista do Lucas, né, do São Paulo, que ele se machucou. Marcelinho, não? Foi, lembro, você lembra. Então, o Lucas se machucou jogando contra a gente na semifinal, né? Que a gente ganhou de 1-0, que foi o pênalti mais escandaloso da história do futebol mundial, né? E ele estava falando, a manchete era isso, né? O problema que o gramado, que o campo artificial traz para o jogador. E em todo momento ali, o Lucas, ele fala e ele deixa claro, o próprio jogador, ele fala, a gente não tem como provar que foi o gramado. Eu estava jogando lá e me machuquei lá, mas não existe nada que prove que foi o gramado que me fez, né, ficar machucado. Então, quer dizer, existe, assim, uma orquestração toda para trabalhar. Primeiro, no futebol mundial, só o Palmeiras, né, que tem gramado artificial. Ninguém mais tem, né? E segundo, é só com a gente que a turma vende jogo, né? É umas coisas meio esquisitas que acontecem assim no futebol ultimamente. Tem uma outra coisa, né? O aproveitamento do Palmeiras fora de casa, o Palmeiras se beneficia terrivelmente do gramado artificial, só que ele tem 83% de aproveitamento nos pastos da vida. Exato. Sim. O pessoal devia... fora esse ano. Na verdade, acho agora que o pessoal uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que a gente estava falando aqui de tecnologia, de gramado, de Bernabéu, de tudo. Mas me fala uma coisa, se você botar a grama a melhor cuidada, né, vamos dizer que a grama se adapte, deu tudo certo e a gente bota a tecnologia, será que aguenta 3 vezes por semana jogar lá? Porque a gente joga 3 vezes por semana, né? Então essa é a questão, essa é a grande questão. Não adianta analisar de forma separada, é tudo um conjunto de fatores. É a questão climática, é a questão financeira, é a questão da necessidade de partidas que às vezes você faz no estádio. Então, ao invés de eu ficar alimentando esse rancor contra o gramado sintético, acho que o pessoal deveria se empenhar mesmo em desenvolver novas tecnologias que possam chegar num coeficiente de algo que você consiga ter força suficiente para resistir a uma demanda, uma carga, às vezes até de eventos e essas coisas, e consiga agradar os jogadores também, porque não é só no Brasil que acontece isso, essa queixa contra o gramado. Mas é uma conjuntura que tem que haver, né? Só que é isso, achar que você não vai conseguir ter um jogo bom no gramado sintético, isso é só um absurdo. Isso eu acho um absurdo, porque a bola rola muito melhor até do que, sabe, a bola rola lisa, então você consegue... O futebol fica mais rápido, e a grande queixa é das contusões e na forma, às vezes, de quicar a bola, que o gramado é um pouco mais duro, então a bola sobe um pouco mais. Essas são as principais queixas, né? Na NFL, existe um movimento dos jogadores para voltar para o gramado natural também. Eles preferem. Mas vocês lembram quando a NFL veio o primeiro jogo ano passado aqui no gramado Itaquera? Alguns jogadores reclamaram muito e eles escorregavam muito, porque eles estão acostumados com um tipo de solo mais duro, com raízes de grama mais firme. Então, eles usavam um tipo de chuteira que aqui arrancava a raiz da grama e o pessoal caía. Então, eles reclamaram bastante. Isso é uma coisa. E o Paulo vai se recordar que não faz muito tempo, a NFL tinha jogos que jogava em campos de beisebol improvisado. Você jogava, fazia as riscas em cima, e o campo de beisebol, para quem conhece, tem uma parte central que ela é de terra. E depois o gramado em volta, é um arco em volta. E no meio desse quadro de terra tem um montinho, tem uma elevação do terreno, que é onde fica o arremessador ou pitcher.
Então, eles tinham que desbastar esse montinho e jogavam no campo onde tinha uma parte terra e uma parte grama, que é o campo de beisebol. Ele é desenhado assim, é feito assim o campo de beisebol, faz parte da regra. E o futebol americano, no começo, ele era o primo pobre, né? Ele jogava nos estádios emprestados e tinha que se virar e ninguém reclamava, não. Mas a tecnologia também que o pessoal tem à disposição em alguns lugares, outros mercados assim, ainda está um pouco distante do que a gente tem aqui, né? Se for comparar com os grandes centros aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes times que têm condições, assim, tudo bem. Mas no geral, é complicado, né, cara? Paulo, você está habituado também nos Estados Unidos, né, cara? O pessoal monta e desmonta tablados inteiros do gramado em questão de 6 horas, né, cara? Faz aquele show brega da porra, torra o saco da gente meia hora lá para voltar ao jogo do futebol americano. Mas assim, é o grande lance que a gente fala, né, que isso daí é a indústria do entretenimento, né? E eu acho que ele está chegando, aliás, quando a gente cobra, porque você não vai, quando você paga um ingresso caro, que nem o ingresso do Allianz, né, que é um ingresso caro, mas você está pagando um ingresso caro porque você está indo ver jogador que poderia estar jogando na Premier League, né, jogando no Palmeiras hoje. Então você paga o ingresso caro. Se você meter lá meia dúzia de perna de pau, você não vai pagar ingresso caro. Quem vai pagar ingresso caro são os apaixonados, né? Esses vão pagar sempre, mas a grande maioria quer ver espetáculo, que é isso que o time de futebol, que na verdade, e a Leila, ela falou, e eu estava lendo uma entrevista dela, hoje de manhã, ela estava falando isso, ela falou, acima de tudo, futebol é uma paixão, a gente está aqui para honrar os nossos torcedores, mas o clube é uma empresa e o que essa empresa vende é espetáculo. Se eu não corresponder com o meu produto, eu não vou ter penetração no mercado, automaticamente não tenho venda. O clube tá destinado ao fracasso. Simples. Eu acho assim, até para a gente encerrar essa choradeira nossa aqui, essa reclamação nossa, existe que os palmeirenses se fazem de vítima, né? A imprensa diz que os palmeirenses se fazem de vítima, né? Só para a gente encerrar, então, e depois a gente falar um pouquinho do jogo da Libertadores, que acho que vale a pena, né? O jogo contra o Cerro no Paraguai. Jogo difícil amanhã, hein? Desculpe eu ter interrompido, mas eu queria fazer uma pergunta que é para vocês, mas vocês não vão responder. Essa pergunta eu queria que quem respondesse fosse lá o pessoal do UOL, os adeptos do futebol arte, o Casagrande, o Lucas Furi, como é que chama? O Zé Trajano, cara, tinha até esquecido o nome dele, Zé Trajano, o Renato Maurício Prado, o Mauro César Pereira, que é o mais razoávelzinho deles, apesar de ser clubista, ele é um cara inteligente. Eu perguntar para eles quanto que seria o preço do ingresso popular ideal para que você garantisse um ingresso popular para as pessoas irem ver um jogo de futebol num gramado de primeiro mundo, com esse custo de manutenção. Então o pessoal fala que é um gramado de primeiro mundo, que é tudo de primeiro mundo, um futebol de primeiro mundo, acha ruim quando o Palmeiras ganha jogando mal, acha ruim quando não sei quem, o Flamengo não chuta gol, acha tudo muito ruim, mas quanto que eles querem que fair play financeiro, né? Tudo é problema. E que tenha esse padrão profissional que eles almejam, né? Então é uma pergunta que eu acho que caia bem para eles responderem, né? O pessoal fala uma coisa, mas do outro lado ele não está vendo que isso tem um preço. Exato. Isso tem um preço. O tempo do preço do futebol barato, infelizmente, a gente ia na arquibancada, sentava na arquibancada de cimento quente, queimava a bunda, certo? Não tinha banheiro, o pessoal fazia xixi em saco de plástico e jogava lá de cima nos de baixo, cara. E eu vi isso acontecer há 5 ou 6 anos atrás em São Januário. Isso é coisa de 50 anos atrás, mas há 5 anos atrás aconteceu. Eu vi acontecer em São Januário. Eu fui lá ver um jogo em São Januário. Então, o pessoal, eu não sei, é uma pergunta que fica no ar aí. Mas que a gente pode falar no jogo. Vocês querem continuar comentando esse assunto? Fiquem à vontade.
Não, só fazer uma observação que hoje a diferença do preço de jogos, tem jogos, depende do nível do campeonato que você está disputando. Quando você vai fazer uma partida, o clube paga, né? Paga para a polícia, paga para fazer aquela estrutura toda. Sim. Então tem jogos que custam 500 mil, 600 mil só para você fazer o jogo, né? Você fazer toda a estrutura. Então, antes de a gente poder calcular, hoje a gente vai ter um jogo contra o São Paulo, inclusive vai com preços populares lá em Barueri, até R$70, né? Maravilha! Imagine se fosse no Allianz uma coisa dessa, é supimpa. Mas é a questão, o Palmeiras também tem a política de jogar pro torcedor avante, que é compreensível, porque uma parte dos planos lá você consegue reduzir 50%, 75% ou 100% o valor do ingresso, né? Então essa que é a questão também. Então, antes de fazer de citar qualquer valor que seria mais adequado para as pessoas, a gente tem que fazer um cálculo básico, porque o pessoal sempre gosta de jogar valores sem calcular, né? Depois vai ver se o negócio é possível mesmo ou não, né? O Avante rende 15 a 16 milhões por mês para o time, cara. Que bilheteria então, pô. Isso? Então, mas é isso aí. Paga o salário de quantos jogadores isso daí? Outra coisa, outro dia falaram lá que preferiram deixar um setor, como era o César Pereira que falou, deixar um setor do estádio aberto do que deixar o pobre entrar lá para assistir. Aí a questão, você pegou, Galuz, para abrir um setor do estádio, você vai precisar de aproximadamente lá 200, 300 funcionários de infraestrutura. Isso tem um custo. Lógico. Você vê o batalhão de gente que está no estádio, eu tenho isso, só vou ao Allianz Parque. Batalhão de gente que é mobilizada desde a rua, lá dos bloqueios, lá a 500 metros de distância, até dentro. Né? Sim, a polícia. Você tem que pagar a polícia. Nós temos que pagar a polícia. Lógico, a polícia. E quem acompanhou a construção do Allianz, como nós, né? Eu que morei no bairro a vida toda, o Allianz, ele deve ter uns 200 mil processos nas costas dos moradores ali em volta. Então, quer dizer, deve ter tanta norma que a gente não tem nem ideia, que a gente deve ter que seguir para fazer jogo e show lá, por causa de tanto problema jurídico que deve existir em cima, que a gente não tem nem ideia. Eu tenho certeza disso absoluta. Que é completamente diferente do que é no Morumbi, do que é no Pacaembu, tenho certeza absoluta disso. Não, na verdade, quando foi feita a reforma, Paulo, teve a maior parte desse processo todos já caíram, viu? Acho que já não tem mais muita... mas eu acho que para a gente conseguir derrubar, a gente deve ter se comprometido a fazer coisas que outros estádios... Não, sim. Eu vejo aqui pelo próprio... Não, sim, eu moro aqui, não moro perto do Palmeiras, moro aqui perto do Morumbi, e eu vejo que eles estão fazendo toda uma adequação para evitar enchente e tudo mais, e depois, até em cima do projeto original, que deveria ter sido feito antes, um parque em cima e tudo. Então, a parte da legislação aqui de São Paulo, eu acho que está mais específica, assim, para eventos e tudo mais. E o Palmeiras só segue mais ou menos o que a prefeitura tem colocado. Acredito que esse está mais restrito, mas é o que tem feito. Mas nesse aspecto, estou só finalizando, que eu acho que o Palmeiras tem seguido uma das melhores coisas que podem ser feitas dentro da conjuntura toda do futebol e do que é possível financeiramente a gente fazer. Sim, nós somos exemplos. Hoje, de gestão, a gente é exemplo. Eu acho que tem que ter setores mais baratos. Eu acho que o clube deve fazer alguns jogos, inverter a lógica. Ou seja, hoje nós não vamos privilegiar o avante que vem sempre, vamos privilegiar aquele que vem raramente. Isso é uma coisa bacana, especialmente início de temporada. Eu acho uma coisa que precisa ser feita. Precisa ser feita assim, porque senão, olha, tem situações... Cara, eu sou o plano ouro do avante. Tem jogo que, se eu não entrar correndo, eu não pego, não tem ingresso mais para mim. E eu sou o terceiro na fila de escolha. Você imagina como é que é a situação, então. Mas, gente, e o jogo vamos aqui rapidamente para a gente não cansar o pessoal, se bem que o pessoal fica cansado do nosso papo aqui, acho meio difícil, né? O nosso papo é encantador. Eu acho, para a gente não cansar muito o pessoal, vamos dar uma pincelada rápida aí nesse jogo de meio de semana no Paraguai, em Assunção.
capital do Paraguai, como dizia Juca Kfouri, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Então, para lembrar os antigos aí. O que vocês acham desse jogo aí? É jogo para entrar, para arrebentar, fechar a classificação logo em primeiro no grupo e sossegar o rabo depois, não é isso, Tom? Eu acho que dentro da numeração ali, que eles devem ter aquela minutagem, né, que é esse é o termo hoje que eles usam, né, para saber a minutagem de quem pode e quem não pode. A gente está 3 vitórias, né, estamos 100%. O jogo lá é difícil, é pauleiro, o Cerro lá é um time complicado, e eu entraria com força máxima dentro desse rodízio que ele tem feito, né? A gente hoje tem um time meio de bons jogadores. Então, a gente pode trocar 5 jogadores, a gente pode começar com um time bom e voltar para o segundo tempo, ou na metade do segundo tempo, e trocando com uma qualidade tão boa quanto. Então, força máxima. Garantir logo e já botar isso daí, já como passamos de fase, vamos pensar nas próximas. Eu acho que provavelmente o Cerro ele não está grande coisa no campeonato paraguaio. Eu acho, se você for ver, o time do Palmeiras pode entrar com a formação titular, provavelmente deve ser aquela formação que a gente está vendo com o Everton, o Giai, Bruno Fux, porque o Murilo não está contundido, o Mikael também, então o Gomes, o Piquerez, Martínez, Richard Rios, Estevam, Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Provavelmente deve ser essa a escalação de titular. O time do Cerro Porteño acho que perdeu a última partida no Campeonato Paraguaio, acho que teve uma coisa dessa, e não está assim muito grande coisa, mas a gente não tem que entrar assim também com aquela pressão de vamos ganhar de qualquer jeito para garantir a vaga já também não. Vamos entrar de boa, vai ter um outro jogo depois no final de semana contra o São Paulo que também, sabe, né, no Campeonato Brasileiro, a gente está bem também, mas não é entrar com muita pressão. Então o time vai entrar tranquilo, é lógico que o Cerro vai vir para cima, mas a tendência é o Palmeiras jogar com o time titular, até para fortalecer, eu acredito mesmo, o entrosamento. Eu acho que essa fase, como a gente falou alguns episódios atrás, esses jogos, nessa parte de 12, 14 jogos que a gente está tendo, uns tensos aí, a gente tem que desenvolver o entrosamento. Então, ficar revezando muito é só de acordo com o físico de cada jogador. Aí o técnico vai fazer a leitura de cada um e vai ver quem está bom para jogar ou não. Mas acho que quanto mais a gente puder chegar com o time entrosado lá daqui a um mês para o Mundial, é melhor. Então a gente tem que pensar na competição e pensar na temporada aí no próximo mês num todo. Mas não vai ser um jogo fácil, não adianta nunca achar que só porque a gente veio ganhando as 3 primeiras que a gente vai sair ganhando. O Cerro é um time que tem uma camisa forte, e na Libertadores as camisas sempre falam alto. É muito importante ficar esperto com isso. Eu acho... Eu não quero dar muito palpite, não, porque eu penso que deve entrar com uma força maior, sim, tentar ganhar já, para matar o primeiro lugar do grupo. Eu acho que o Abel quer, mais uma vez, ser o líder geral, ele quer fazer o máximo de pontos na fase de grupo da Libertadores. Eu gostaria eu gosto de umas provocações, eu gostaria de ver começar um ataque assim. Ataque, deixa dar do meio para trás, deixa lá. Pela direita, Facundo Torres, que é a original dele. Meio de área, Paulinho. E pela esquerda, Alain. Esse menino já está merecendo começar um jogo. Jogando muita bola. Muita bola. Queria ver funcionar esse trio dessa maneira. O Paulinho com o físico dele, que é um cara que vem de trás. Ele é um misto do homem de área com o homem que vem de trás para a bola. Tem uma força física absurda. Ele é o mais forte dos jogadores de ataque do Palmeiras, fisicamente, atleticamente.
Facundo Torres jogando pela dele, que é a direita, e o Alan começando o jogo ali pela esquerda. Eu gostaria muito de ver esse trio, ver o que poderia sair dali durante um tempo de jogo. Acho que pode sair coisa boa. Tá, mas E o Alan joga em qualquer posição. O Alan joga no meio, o Alan joga na frente. O Alan é um jogadorzaço, viu? Mas aí você vai tirar o Estevão, vai tirar o Vitor Roque, pô? Você vai poupar. Vai pôr lá. Experimentar. Pode ser. Porra, eu acho que o Estevão, sinceramente, eu acho que o Estevão, daqui a pouco a gente vai perder ele. Eu usaria o Estevão até pra fazer tudo, cara. Manda o Estevão. Molecão, porra. Tem 18 anos, cacete. O moleque tem fôlego pra tudo. Subir e descer a escada que não desesperado. Manda lá, vamos lá, Estevão, porra. Representa, moleque. Moleque com força no Mundial, cara. Mas lógico. Vocês pararam para pensar que nesse ataque aí que eu escalei, sobra no banco Felipe Anderson, Maurício, Rafael Veiga, Vitor Roque, Flávio Lopes. Tem muito time no G4 que não tem um time titular desses que a gente tem no banco. Paulo, e você imagina Flávio Lopes ainda no banco, cara? Aí... o Luan do ataque. Não, mas se for ver. Hoje eu acho que dificilmente o Palmeiras teve uma época com um elenco, assim, porque o banco, se você for ver, o pessoal estava fazendo uma comparação rápida com o time de 96. O time de 96, muito bom, que tinha aquele meio de campo com o Djalmin e Rivaldo, né? Maravilhoso, tudo mais, Miller e Luizão na frente. Só que se você for ver, se você ver no banco também, pô, a gente tinha Alex Alves, Marco Ózio, Galeano, Paulo Isidoro. Quer dizer, não é, então, assim, hoje não. Hoje a gente tem um banco que, porra, cara, é animal. Você falou esse ataque é fabuloso. Mas, cara, eu ainda gostaria de ver Felipe Anderson, Paulinho, Estevão e Vitor Roque, os 4 bem entrosados, cara. Esses 4, assim. Mas nem sei se vai dar tempo de entrosar esse pessoal pro Mundial, cara. Vai, tenho certeza. Vai esfregando as mãos para isso aí. Vamos lá. Se Deus quiser. É isso aí, né, gente? Vamos ficando por aqui, então, né? Para dar tempo aí dos nossos amigos digerirem aí as nossas conversas fiadas, né? E o pessoal, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar. De aparecer. Ativar o sininho e aparecer para conversar com a gente. Queremos você aqui na tela com a gente daqui a pouco, quando você se prontificar a colocar suas opiniões para todo mundo aí, tá bom? Isso aqui é um lugar aberto para a gente se divertir. Um abraço a todos e vamos em frente. Palmeiras na cabeça. Palmeiras. Tchau, tchau, vamos, pessoal. Valeu, pessoal.